Dia 27 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Deuteronômio 7, 1, 8, 20, Lucas 7, 36, 8, 3, Salmo 69, 1, 18 e Provérbios 12 horas e 1. Deuteronômio 7, 1, 8, 20. Deuteronômio 7, 1 e 26. Versículo 1. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra da qual vocês vão tomar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações mais numerosas e poderosas do que vocês. Versículo 2. Quando o Senhor, o seu Deus, as entregar a vocês, e vocês as derrotarem, totalmente as destruirão. Não façam aliança com elas e não tenham piedade. Versículo 3. Não se casem com pessoas delas. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para seus filhos. Versículo 4. Pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Versículo 5. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes ídolos e queimem os seus ídolos. Versículo 6. Pois vocês são povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para serem seu povo, seu tesouro pessoal. Versículo 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Versículo 8. Mas foi porque o Senhor os amou por causa do juramento que fez aos seus antepassados, que ele tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Versículo 10. Mas aos que desprezam, retribuirá com destruição, não tardará em retribuir aqueles que o odeiam. Versículo 11. Obedeçam, portanto, aos mandamentos, decretos e leis que hoje lhes ordeno. Versículo 12. Se vocês obedecerem a essas leis e as cumprirem cuidadosamente, o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Versículo 13. Ele os amará, os abençoará e os fará multiplicar. Abençoará os filhos do seu ventre, as colheitas da sua terra, o trigo, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que jurou aos seus antepassados que lhes daria. Versículo 14. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. Versículo 15. O Senhor os guardará de toda doença. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que conhecem, mas as enviará a todos os que os odeiam. Versículo 16. Destruam todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles. Não sirvam aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Versículo 17. Talvez vocês digam: essas nações são mais fortes do que nós. Como poderemos expulsá-las? Versículo 18. Não tenham medo delas. Lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez com Faraó e com todo o Egito. Versículo 19. Vocês viram com os próprios olhos as grandes provações, os sinais e maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. Assim ele fará com todos os povos dos quais vocês têm medo. Versículo 20. Além disso, o Senhor, o seu Deus, enviará o vespeiro para espantá-los, destruir os que restarem e se esconderem de vocês. Versículo 21. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. Versículo 22. O Senhor, o seu Deus, expulsará essas nações pouco a pouco. Vocês não as eliminarão de repente, senão os animais selvagens se multiplicarão ao seu redor. Versículo 23. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande pânico, até que sejam destruídas. Versículo 24. Ele entregará os reis delas em suas mãos, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês, até que os tenham destruído. Versículo 25. Queimem as imagens esculpidas dos deuses delas. Não cobiçem a prata nem o ouro que as revestem, para que isso não se torne uma armadilha para vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, detesta isso. Versículo 26. Não levem coisa alguma amaldiçoada para dentro de casa, para que não sejam destruídos com ela. Detestem e abominem isso, pois está amaldiçoado. Deuteronômio 8, 1 e 20. Versículo 1. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu lhes ordeno hoje, para que vocês vivam, aumentem em número e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Versículo 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los, prová-los, a fim de conhecer o que estava em seu coração, se guardariam ou não os seus mandamentos. Versículo 3. Ele os humilhou, deixando-os passar fome, e depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Versículo 4. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Versículo 5. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Versículo 6. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Versículo 7. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando uma boa terra, cheia de riachos e fontes de água que jorram nos vales e nas colinas. Versículo 8. Terra de trigo e cevada, videiras, figueiras romãzeiras, azeite de oliva e mel. Versículo 9. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas são de ferro e de onde vocês poderão cavar cobre. Versículo 10. Quando vocês tiverem comido e estiverem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Versículo 11. Tenham cuidado. Não se esqueçam do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Versículo 12. Não aconteça que, depois de terem comido à vontade, de terem construído boas casas e nelas morado. Versículo 13. De aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens. Versículo 14. O seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. Versículo 15. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, serpentes venenosas e escorpiões. Ele tirou água da rocha para vocês. Versículo 16. E o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Versículo 17. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Versículo 18. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Versículo 19. Se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, testemunho hoje contra vocês que certamente serão destruídos. Versículo 20. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês serão destruídos por não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Lucas 7, 36, 8, 3. Lucas 7, 36 e 50. Versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar com ele. Jesus foi à casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Versículo 37. Uma mulher da cidade, conhecida como pecadora, soube que Jesus estava comendo na casa do fariseu. Então, levou um frasco de alabastro com perfume. Versículo 38.
chorando, posicionou-se atrás de Jesus, a seus pés. Começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas e os enxugava com os seus cabelos. Beijava-lhe os pés e os ungia com perfume. Versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher que o está tocando e que tipo de vida ela leva. Uma pecadora. Versículo 40. Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Ele respondeu: fala, mestre. Versículo 41. 2 homens deviam certa quantia a um agiota. Um devia 500 denários e o outro 50. Versículo 42. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Versículo 43. Simão respondeu: suponho que aquele a quem ele perdoou mais. Jesus disse: você julgou corretamente. Versículo 44. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo essa mulher? Entrei em sua casa, e você não me deu água para os pés, mas ela molhou meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Versículo 45. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Versículo 46. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume em meus pés. Versículo 47. Por isso, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Versículo 48. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Versículo 49. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Versículo 50. Jesus disse à mulher: sua fé salvou, vá em paz. Lucas 8, 1, 3. Versículo 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades povoadas proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. Versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Versículo 3. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus recursos. Salmo 69, 1, 18. Versículo 1. Salva-me, ó Deus, pois as águas me sobem até o pescoço. Versículo 2. Estou atolado profundo lamaçal, e não tenho onde firmar os pés. Venho para águas profundas, e as correntezas me arrastam. Versículo 3. Estou exausto de tanto clamar. Minha garganta está seca. Meus olhos consomem na espera do meu Deus. Versículo 4. Os que me odeiam sem motivo são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Muitos são os que me querem destruir. Os que, sem razão, são meus inimigos. Sou forçado a devolver o que não roubei. Versículo 5. Tu bem sabes, ó Deus, a minha insensatez. Os meus pecados não te são ocultos. Versículo 6. Não sejam humilhados os que esperam em ti, ó soberano Senhor dos exércitos. Não sejam envergonhados por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Versículo 7. Por amor te suporto afrontas, e a vergonha cobre o meu rosto. Versículo 8. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, um forasteiro para os filhos de minha mãe. Versículo 9. O zelo pela tua casa me consome, e as afrontas daqueles que te difamam caem sobre mim. Versículo 10. Quando choro e jejuo, sou insultado. Versículo 11. Quando me visto de luto, zombam de mim. Versículo 12. Sou motivo de conversa nas portas da cidade. Tornei-me a canção dos bêbados. Versículo 13. Mas eu oro a ti, Senhor, no tempo favorável. Responde-me, ó Deus, no teu grande amor, por tua fidelidade, salva-me. Versículo 14. Tira-me deste lamaçal, para que eu não afunde. Salva-me os que me odeiam nas águas profundas. Versículo 15. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche a boca sobre mim. Versículo 16. Responde-me, Senhor, pelo teu amor leal, volta-te para mim por tua grande compaixão. Versículo 17. Não escondas teu rosto do teu servo. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Versículo 18. Aproxima-te de mim e redime-me. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Provérbios 12 horas e 1. Versículo 1. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é tolo. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.